Bem, pessoal, então dando continuidade, nós tínhamos iniciado com um exemplo onde os dados apresentam heterocedasticidade, ou seja, a variância entre os pontos da curva de calibração ou a variância entre os pontos da solução química de referência são estatisticamente diferentes. Então, nesse caso, nós devemos usar o método dos mínimos quadrados ponderados. Bem, então agora eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar sobre o coeficiente, ou melhor, a correlação linear, o R minúsculo, né, o Rzinho, e nós vamos falar também sobre a tabela nova, ok? Então nós vamos falar sobre esses assuntos nesse exemplo dos dados heterocedásticos. Bem, então tá aqui o nosso template. Eu peguei os dados, eu coloquei aqui, eu preciso verificar quantos pontos nós temos, quantas réplias nós temos. Aqui ele vai fazer os cálculos de forma automática e eu preciso verificar, olha, eu tenho 5 pontos, 3 réplicas cada um, 5 pontos, 3 réplicas, o valor de Cochrane tabelado 0,684, o valor calculado 0,883, ou seja, é maior do que o tabelado. Os dados são heterocedásticos. Já tem aqui, ó, tem uma formulazinha e tudo que está em azul vai pular para vocês uma informação, tá? Então vamos lá para a aba MMQP, né? Métodos mínimos quadrados ponderados. Nós já olhamos o gráfico, existe uma relação linear, pelo menos visualmente. Então, agora aqui, o que eu preciso fazer? Olha só, automaticamente ele já vai, né, o template já vai puxar lá dentro dos dados as concentrações, o sinal. Eu vou calcular aqui o desvio padrão e eu segui o que está descrito na literatura que o Guia 10 recomenda. Então, a literatura que o Guia 10 recomenda é o famoso livro do Miller e Miller, por exemplo, tá? Então, lá no livro do Miller e Miller, está bem escrito de maneira bastante clara o método dos mínimos quadrados ponderados e eu tentei adaptar tudo isso para o template. Bem, então vamos lá. Então aqui tem vários cálculos, eu preciso calcular o desvio padrão elevado a menos 2, tá? Então, todos os cálculos, eu não vou ficar reproduzindo esses cálculos passo a passo, não. E aqui eu tenho o intercepto, tá? Usando a nomenclatura do guia 10, o intercepto é identificado como a letrinha A e a inclinação como a letrinha B, tá? Dependendo da literatura que você for consultar, pode ser que seja o contrário, mas eu estou seguindo aqui estritamente o que diz o guia 10, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Nós vamos usar uma funçãozinha no Excel que se chama regressão. Antes de fazer isso, eu vou só apagar esses gráficos, tá? Vou apagar esses gráficos aqui. Pronto. Só isso que a gente precisa fazer, por enquanto. E eu tenho aqui, então, a matriz X para calcular o intercepto e a inclinação e o Y. Veja que tudo isso aqui é baseado nos pesos, né, na ponderação. Como os pontos possuem variâncias diferentes, a gente precisa aplicar um peso para cada um, tá? E esses pesos, eles estão descritos aqui, né? Eles podem ser obtidos a partir desses dados aqui, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Bem, então agora você vai lá em dados. Se você clicar em análise de dados, aí você vai em regressão. Edenir, meu Excel não tem essa análise de dados. Então, o que você vai fazer? Você vai em arquivo, você vai em opções, aí você vai em suplementos, suplementos do Excel e você tica ferramentas de análise, tá? E dá OK. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho. Vou cancelar. Então, vamos lá. Dados, análise de dados. E eu vou agora fazer a regressão. Tá aqui. OK. Y. O Y é o sinal. Olha, pode selecionar com o cabeçalho e tudo, tá? O X, entrada, é a matriz que eu preciso usar para calcular
a inclinação e o intercepto. Rótulos, está na primeira linha. Nível de confiança, sempre 95%. Coloque aqui, ó, constante é zero, porque a constante eu vou calcular a partir dessa coluna aqui, ó, da coluna intercepto. De forma corriqueira, quando eu uso mínimos quadrados ordinários, a coluna do intercepto é uma coluna com uns, e a regressão já calcula isso automaticamente. Só que agora eu não posso usar uma coluna com uns. Por quê? Porque os meus dados são heterocedásticos. Então eu vou usar essa coluna aqui e eu preciso dizer que a constante é zero, para ele não calcular aquela intercepto com uns apenas, tá ok? Resíduos, resíduos padronizados, plotar resíduos, plotar ajuste, plotar probabilidade normal, intervalo de saída, eu vou colocar aqui nessa célula P1, tá? E eu vou dar um OK. Bem, ele deu uma mensagem dizendo que já tem coisas na célula P1. Vou dar um OK para ele subscrever, tá? Então ele subscreveu e aqui estão os dados, olha. Aqui está o, o R quadrado, por exemplo. Esse R quadrado, a partir dele eu tiro o coeficiente de correlação. Então, o Rzinho, por exemplo, vai ser a raiz quadrada desse R quadrado, né? Então, eu estou fazendo aqui, ó, raiz quadrada do R quadrado. Então, esse é o Rzinho, né? O coeficiente de correlação. Você pode olhar lá no RDC 166, né, que a Anvisa, por exemplo, para aplicações na área de farmacêutica, exige que o valor do R seja maior do que um determinado número, né? Dá uma olhadinha lá, eu não vou ficar falando porque eu quero que esse template seja usado por várias profissionais de diferentes áreas, tá ok? Então aqui está o intercepto, inclinação, intercepto é menos 1,14, a inclinação 1,73. Tem outros dados aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas tem um detalhe aqui importantíssimo, olha, tem a tabela nova. Veja que o modelo ele é extremamente significativo. O F de significação, ou seja, o p-valor, quando eu comparo a média quadrática da regressão e a média quadrática do resíduo, é 3,53 vezes 10 a menos 25. É muito menor do que o 0,05, né, que a gente está acostumado. É muito menor, tá? Bem, e o F calculado é 71 mil. O F tabelado, eu posso até colocar aqui, ó, F tabelado. Eu vou usar uma funçãozinha aqui que se chama inv.f.cd, cauda direita, probabilidade 0,05, desculpa, grau de liberdade da regressão, ponto e vírgula, grau de liberdade do resíduo. Ponto. Esse aqui é o F calculado. E aqui está o F tabelado. Se eu calculo a razão desses Fs, ó, razão, deixa eu colocar aqui do lado, ó, vou colocar aqui do lado. Razão dos Fs, né? Vou colocar assim. Se eu pego o F calculado e divide pelo F tabelado, veja que dá 18 mil, né? E tudo isso reflete nesse p-valor aqui muito pequeno, tá ok? Muito pequeno. Ou seja, é um modelo extremamente significativo, apesar de ser heterocedástico. O intercepto, menos 1,14, só que ele tem um p-valor maior do que 0,05, ou seja, ele é insignificante. Isso é muito interessante para o modelo. Por quê? Porque mostra que o intercepto é o sinal quando a concentração da solução química de referência é zero. Ou seja, se esse intercepto não é significativo, ele pode assumir o valor zero. Olha só, ele vai de menos 2,54 a 0,25. Então, eu começo lá em menos 2 e vou até 0,25. Em algum momento está o zero. Ou seja, o intercepto pode assumir o valor zero. Se ele pode assumir o valor zero, ele é insignificante ao
nível de confiança, 95%. Tá? Todo o cálculo aqui é feito com 95% de confiança. Ok? Bem, aí agora, o que eu preciso fazer mais aqui? A inclinação. A inclinação tem um p-valor de 8,76 vezes 10 a menos 13. Muito menor do que 0,05, ou seja, a inclinação ela é muito significativa, né? Ela é extremamente significativa, ok? Então, a gente está vendo aqui que esse modelo tem um intercepto insignificante, ou seja, quando a concentração é zero, o sinal é zero. Isso faz sentido, né? Porque na grande maioria das técnicas analíticas e instrumentais que nós usamos, por exemplo, cronografia, CPOS, quando a concentração do analita é zero, o sinal também é zero, tá? Se isso não acontecer, o analista ele deve dar uma olhadinha no que está acontecendo com os dados, com equipamentos, se está faltando alguma calibração, se está precisando de alguma calibração, por exemplo, tá ok? Então, isso é muito importante de ser avaliado. Bem, aqui embaixo aparece o valor previsto e os resíduos. Os resíduos vou deixar para falar sobre eles lá no final, quando eu vou falar dos testes de Shapiro-Wilk, né? Para avaliar os resíduos. Bem, mas a priori me parece, olha só, vamos ver os resíduos aqui. Aqui eu vou mostrar os resíduos. A priori parece que tem alguma coisa estranha nos resíduos, né? Os resíduos eles devem estar aleatórios, né? Me parece que quanto maior a concentração, maior é o resíduo. Isso pode trazer alguma dificuldade lá na hora de ver se os resíduos seguem ou não a distribuição normal, tá? Bem, então, o que eu tinha para mostrar aqui desse teste é isso. Desses dados, os dados que eu estou usando são esse aqui. E nós temos, então, que o, a inclinação, o intercepto, ele não é significativo, né? O que é relativamente bom para o modelo, mostra que quando o sinal é zero, desculpa, quando a concentração é zero, o sinal também é zero. Aqui tem outros. O R quadrado ajustado. Esse R quadrado ajustado leva em consideração a quantidade de coeficientes que eu estou calculando, tá? Bem, lá no meu canal tem uma série de e-books que a pessoa interessada pode se debruçar sobre eles e ver, tá tudo categorizado por assunto, né? E eu vou mostrar tudo isso nos vídeos, né, ao longo da playlist, tá ok? Bem, então eu vou parar esse vídeo por aqui. Sigam o canal, se inscrevam, divulguem. É um conteúdo totalmente gratuito. Um abraço para todos vocês.